Eu sou o Rafael e nós vamos ver uma história de um filme que se chama Minority Report, A Nova Lei. Então, cuidado com os spoilers. A história de hoje começa com um homem matando a sua esposa e o amante dela depois de descobrir que eles estavam tendo um caso e consequentemente traindo ele. No departamento de pré-crime em Washington, o John estava investigando um crime que estava prestes a acontecer no ano de 2054 e tinham 3 pessoas que ajudavam com essa questão. Uma mulher que se chama Agatha e gêmeos que se chamam Arthur e Daisy. Eles são usados como uma fonte onde eles conseguem antecipar os crimes e aqui estavam sendo usados para ver um assassinato que iria acontecer. O departamento do pré-crime é encarregado de capturar o suspeito antes que isso de fato aconteça. E o John estava identificando a localização exata do crime quando o Gordon, que era um dos policiais do pré-crime, apresenta o Danny. Ele é um agente federal do departamento, mas o John estava muito ocupado para falar com ele. E o Gordon explica toda a situação e como funcionava aquela visão do crime que iria acontecer. Essas pessoas podiam detectar um assassinato com 4 dias de antecedência, mas existem alguns casos relâmpagos onde um crime passional acontece e essas pessoas só conseguem detectar eles com algumas horas ou minutos dela de fato acontecer. Então nós vemos isso na prática. O Howard finge sair de casa e logo em seguida um homem entra na casa dele. E sendo assim, ele voltou para dentro e descobre a traição. E com 30 segundos para o Howard matar a sua esposa e o amante dela, a polícia do pré-crime chega e prende ele. Então, de volta ao departamento, as pessoas que faziam essas previsões conseguem ver o assassinato do Howard de novo. E o pessoal explicou pro Danny que de vez em quando os 3 acabam vendo o mesmo assassinato mais de uma vez. E sendo assim, eles chamam aquilo de déjà vu do crime. Então agora, nós vemos um anúncio de um programa do pré-crime, e enquanto isso, o John estava comprando uma droga bem pesada, que é chamada de Neurion. E já em casa, ele assiste a uma filmagem do seu filho que se chama Sin e a sua esposa que se chama Lara. E foi mostrado que há alguns anos atrás, o Sin foi sequestrado enquanto estava junto com o seu pai em uma piscina pública e nunca mais apareceu desde aquele momento. E pressionado por conta disso, ele virou um viciado em Neurion e isso fez a esposa dele o abandonar. Agora passando para o outro dia, o Danny diz que eles estavam condenando pessoas que ainda nem cometeram um crime. O John então pega uma bola, joga numa mesa para que o Danny pegue do outro lado antes que ela caia no chão. E ele usou o que o Danny fez ali para dar como exemplo. O John explicou que prevenir que o crime aconteça é melhor do que esperar. E o Danny então diz que quer conhecer os 3, mas o John recusa isso. Só que o Danny tem um mandado e afirma que a investigação do pré-crime estava sob a jurisdição dele e com a permissão do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Então, sem escolha, eles entram na sala dos 3, onde eles estavam deitados naquela piscina, que é cheia de uma droga indutora de sono. E o John insiste que o sistema é perfeito, mas o Danny diz que o ser humano em si não é. Então ele sai e a Agatha nesse momento abre os olhos e agarra o John, perguntando se ele pode olhar para cima. E lá ele olha uma projeção de uma mulher se afogando. E o John visitou a prisão pré-crime e pergunta ao Gideon, que é o guarda, sobre o caso da mulher se afogando. Mas nas palavras deles, isso aconteceu antes do programa do pré-crime, e o John descobre que essa suposta vítima se chama Lively. Então o John pediu o histórico individual da Agatha, mas eles não tinham. O John fala com o Lamar, que é o diretor do programa pré-crime, sobre aquela visão individual da Agatha. E mudando o assunto, o Lamar diz ao John que a Laura entrou em contato com ele porque ela estava preocupada com o John. Enquanto isso, o Danny encontrou as drogas do John na casa dele. E agora nós vemos os 3 imaginando um assassinato de um homem que se chama Leo Crown. E na sala tinham 3 pessoas, o Leo, o assassino e um homem de óculos de sol. E ele estava parado na janela. O John então investiga isso mais a fundo, e ele fica surpreso ao ver que o assassino era ele. E o Ali logo em seguida dá 2 minutos para ele escapar, antes que ele aperte o botão do alarme. E no elevador, o Danny entra e diz que o John estava com problemas, e o John confronta ele, mas o Danny só estava falando das drogas. E depois de sair dali, o Lamar ligou pro John e manda ele se render, mas o John continua fugindo a todo custo.
mas ele foi encontrado enquanto andava em um trem, e a polícia do pré-crime chega até lá e o John sai correndo, mas ele foi cercado pela polícia e o Gordon implora para que ele se renda pacificamente, mas ele luta para escapar e consegue. Só que logo em seguida, o Danny e a sua equipe chegam e perseguem ele dentro de uma fábrica de carros. Os dois saem na porrada e o John consegue escapar e não foi preso. O John então foi para casa de uma senhora que se chama Iris, que na verdade é a Liverly, e ela era a criadora do pré-crime. E como ela conhecia o John, ela revela que os usuários de Neurium sofrem de problemas mentais como efeito colateral das drogas. E depois de conversarem mais sobre isso, ele descobre que os três poderiam estar errados ou aquilo poderia ser de um universo alternativo, e a Agatha era a mais forte dos três. Enquanto isso, o Danny estava olhando uma foto da Laura e decide ir conversar com ela sobre o John, mas ele não consegue nada dele ali. Então agora nós vemos o John fazendo uma cirurgia para conseguir mudar os seus olhos para ele não ser mais reconhecido pelas câmeras de segurança. E depois dessa cirurgia, o médico dá para ele uma enzima que vai fazer a estrutura do seu rosto mudar por um tempo. E aqui ele volta a tomar as suas drogas e descansa um pouco. Ele estava esperando 12 horas para poder retirar o pano do rosto, e ele sonha com o momento que o filho dele foi sequestrado. E enquanto isso, a polícia do pré-crime procurava por ele, e escutando o barulho da polícia, o John se enfia em uma piscina cheia de gelo e fica ali para se esconder, porque o calor do seu corpo iria desaparecer na banheira de gelo. E como os policiais lançaram umas espécies de aranha mecânica para procurar ele, ali ele não seria encontrado. Só que ele deu azar e ele saiu bem na hora que uma das aranhas estava em cima dele. Mas, felizmente, os olhos dele já estavam curados e ele não foi exposto como o John. Então nós vemos o Danny reassistindo o assassinato do John e ele descobriu uma quarta pessoa na sala que o John cometeria o crime. E a cena muda para o John tomando as enzimas que o amigo dele deu. E entrando nas instalações do pré-crime, ele vai direto para aquela sala dos três e usa os seus olhos que foram trocados. E o amigo dele que tinha deixado ele escapar, que é o Wally, reconhece ele. E agora voltando pro Danny, ele descobre que a quarta pessoa no assassinato do John era a própria Agatha. E eles vão correndo para a sala onde ela estava. Mas o John já tinha fechado tudo e trancou a porta por dentro. O Danny vendo aquilo quebrou a janela, mas o John segura a Agatha e faz a drenagem da piscina e eles conseguem escapar. O Wally diz pro Danny que sem a Agatha os outros dois não iriam funcionar, porque eles só conseguem funcionar juntos, ainda mais porque a Agatha é a chave disso tudo, e sem ela o pré-crime não funciona. Só que o Danny já sabia que isso iria acontecer, porque ele já tinha visto ela no futuro do John. E agora, faltava cerca de 50 minutos para o assassinato do John, e eles tentam imaginar para onde ele levaria a Agatha. E o Danny descobre um técnico que se chama Rufus, e a cena muda pro John levando a Agatha para ele. E o John pede que o Rufus reproduza as coisas que estavam na cabeça dela, mas o John não consegue encontrar nada de novo, e com raiva ele pergunta pra Agatha se ela tem um relatório para ele. Ele pressiona ainda mais, e foi mostrada aquela mulher se afogando de novo, mas diferente da outra vez, agora foi mostrado também um agressor. E a Agatha imaginou a polícia chegando e falando pro John isso que ela viu. E enquanto tenta escapar da polícia, a Agatha estava orientando sobre o que fazer para não ser pego usando essa habilidade dela. E eles de fato conseguiram escapar da polícia do pré-crime. Mas o John fica surpreso ao ver que o homem de óculos do seu futuro assassinato era na verdade um modelo de um outdoor. E em 12 minutos antes disso acontecer, ele entra em um hotel e procura pelo Crow. E a Agatha avisa ele que dá pra ele sair dali, dizendo que ele tem a opção de mudar o seu futuro. Mas o John quer saber o que vai acontecer. E ele entra no quarto do Léo e o John vê várias fotos de crianças na cama. E uma delas é o seu filho. E com isso as emoções tomam conta do John. E aqui o Léo apareceu. Então o John, sem pensar duas vezes, foi pra cima dele. Enquanto o John regaçava o cara, o Léo simplesmente diz que ele se lembra exatamente o que ele fez com o filho. E depois de saber que ele tinha matado seu filho, o John aponta a arma. Mas a Agatha lembra o John que ele tem uma escolha. Não puxou o gatilho e tenta prender o Léo em vez disso. Só que o Léo fica confuso e pergunta do porquê ele não o matou. E aqui foi revelado que tudo isso era uma armação, e o Léo foi contratado apenas
para fingir que sequestrou e matou o Sim, porque em troca disso, a família do Léo iria receber muito dinheiro, e ele obriga o John a atirar nele, e no final, o Léo morreu da mesma forma. E agora, a polícia pré-crime chegou com o Danny, e ao ver a cena, o Danny sabe que tudo aquilo era uma armação, e enquanto o Lamar estava vendo as notícias do incidente, o Danny chamou ele para ir até a casa do John, e lá, o Danny explica pro Lamar como tudo foi armado para cima do John, e eles estavam procurando o homem que estava errado nessa situação toda. Mas aqui apareceu a morte da Lively de novo, e o Danny fala que as visões da Agatha são diferentes daqueles dos gêmeos, e o Lamar diz pra ele que isso foi apenas um erro, mas o Danny aponta que existe um futuro alternativo sim. Tava tudo muito confuso, e eles juntaram várias teorias do que poderia estar acontecendo, e talvez algumas pessoas estavam tentando burlar esse sistema deles, contratando pessoas pra morrerem e matar, fazendo as visões ficarem bagunçadas e às vezes até funcionar. E como ele começou a descobrir todo o esquema que estava acontecendo, o Lamar simplesmente se levantou e atirou no Danny. Mais tarde, a Laura liga pro Lamar e pede para ele ajuda, isso porque o John levou a Agatha para casa dela, então o Lamar diz para ela segurar ele ali, e nós vemos os dois conversando por um tempo, e ele percebeu que tinha algo errado, e quando ele vai até a Agatha, eles a encontram no quarto do Sim. E a Agatha imagina o futuro do Sim, e isso faz o John e a Laura chorarem. E foi revelado que a Agatha é filha da Lively, e ela grita pro John correr, mas já era tarde demais, e a polícia pré-crime chegou ali e o prende pelo assassinato do Léo Crown e também do assassinato do Danny, que foi o Lamar. Os policiais então colocaram uma auréola nele, e a cena muda pra Agatha sendo colocada de volta com os dois. E enquanto isso, o Gideon dá as boas-vindas pro John. Então, nós vemos a Laura falando com o Lamar sobre o John, e no meio da conversa deles o Lamar diz que a Lively se afogou, e isso aconteceu sem a Laura mencionar o afogamento. Então depois disso a Laura foi até a prisão do pré-crime, e com uma arma ela ameaça o Gideon para liberar o John. O Lamar estava na celebração da nacionalização do programa do pré-crime, ele ia ganhar muita grana com isso. O John liga para ele revelando que ele sabe tudo sobre o que o Lamar fez, então ele joga no telão para que todo mundo veja, e ele se vestiu com uma roupa cabulosa e afogou a coitada. Isso tudo porque ela queria a sua filha de volta. O Lamar aproveitou uma brecha para sair dali e pegou uma arma. Ele foi atrás do John no telhado, e lá em cima ele acabou levando um tiro e morreu. Com isso acontecendo, depois de um tempo o programa do pré-crime foi finalizado, e os presos foram soltos até porque eles não tinham cometido um crime. Então, nós vemos o John e a Laura juntos de volta, e ela estava grávida de novo. Então tudo é finalizado com os três morando em um local isolado e vivendo em paz. Falar pra vocês, pessoal, o filme não é muito legal no meu ponto de vista, porque eu realmente cansei enquanto assistia ele. Mas a nota dele no IMDb é até que boa, é um 7.6. Mas e aí, o que vocês acharam dela? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.